Olá a todos e a todas! Hoje trago-vos um vídeo que me foi solicitado por várias pessoas. Colheita de células estaminais? Sim, não, privado, público. Então, vamos começar por esclarecer a dúvida número 1. Existe ou não em Portugal um banco público por onde se pode colher células estaminais? Sim, ele existe e não se pode colher células em qualquer hospital. Antigamente, pessoas que têm filhos com 7, 8 anos, eventualmente recordam-se de que podiam solicitar ao banco, era-vos enviado um kit, tinha um bebê em qualquer hospital público ou privado e de seguida o kit era recolhido ou enviado para eles. Ora, agora o banco público mudou, só é feito colheita em hospital pré-determinado. Portanto, alguns hospitais em Portugal têm este serviço. Por isso, se vocês realmente querem fazer a doação do sangue do cordão do vosso bebê, têm que escolher um desses hospitais para ter o vosso filho. Recordem-se também que, associado à colheita de sangue, quer seja para o banco público, quer seja para o banco privado, existem várias análises associadas. Idealmente, vocês devem tomar esta decisão por volta das 28 às 30 semanas, para haver tempo de serem pedidas pelos médicos as análises necessárias e, claro, terem tempo de ter os resultados à data do parto. Imaginem que se por algum motivo a vossa criança nascer às 37 semanas, não temos tanto tempo como se ela nascesse às 40. Então, esclarecida agora a situação da existência ou não do banco público, vamos começar a falar sobre os bancos privados. Portanto, posso dizer com alguma segurança que os preços andam entre 1000 e 2000 euros. 2000 e muito, ok? O que é que vai aqui acontecer a nível das colheitas no privado? Para as colheitas no privado, são necessárias também ser feitas algumas análises, tal como o público. No entanto, como é para ser doado a nível familiar, é para um banco de família e não para uma doação para estranhos, são permitidas certas análises com algumas doenças que não seriam permitidas no banco público. Porque se a dádiva for para uma doença que a própria criança tenha, não haverá, entre aspas, o problema porque não estamos a contaminar a criança. Portanto, há aqui coisas que são aceitas no privado, não são aceitas no público. Também, na teoria, o número de células a serem preservadas no privado é aceita a amostra para preservação com menor número de células que no público, porque não é exclusivamente para certos tratamentos. Eles consideram que acima de um X já fazem criopreservação, porque consideram que já poderá ser viável para alguns tipos de tratamentos. Ora, nós temos de ter consciência que quando falamos de criopreservação no privado, falamos de três tipos de tecidos diferentes. Portanto, três tipos de tecidos diferentes. Falamos de sangue do cordão, tecido do cordão, e falamos também de polpa do dente de leite. Então, começando pelo que vos deve ter soado mais estranho, a polpa do dente de leite. Quando as vossas crianças estão na mudança dos dentes, portanto, os dentes de leite estão a cair, em vez de os darem à fada madrinha, podem pagar para eles serem criopreservados a nível dos laboratórios privados, dos bancos privados de células estaminais. Eles vão retirar as células estaminais do dente de leite e vão criopreservá-las. Depois, a nível das células do sangue do cordão umbilical, surge uma grande controvérsia, quer seja no público, quer seja no privado. Nós temos indicação da Organização Mundial de Saúde de que não se deve fazer o corte precoce do cordão umbilical, ou seja, deveríamos deixá-lo pelo menos durante 1 minuto após o nascimento do bebê, intacto, sem ser clampado e sem ser cortado. E, idealmente, pelo menos até 3 minutos. Isto para quê? Porque sabe-se que temos a placenta, temos o bebê, temos o cordão no meio, cá sangue aí, e sabemos que se deixarmos pelo menos 1 minuto, vai haver alguma passagem de nutrientes importantes para o bebê, que vai diminuir, por exemplo, o risco de anemia por falta de ferro na criança. Não é uma garantia, mas é uma diminuição desse risco. Alguns estudos científicos na área também vêm dizer que crianças que não tiveram um corte precoce, ou como eles usam normalmente o termo, tiveram um corte tardio do cordão umbilical, têm aos 4 meses uma melhor mielinização a nível do sistema nervoso central. Por outras palavras, no nosso cérebro nós temos os neurónios e eles por cima têm uma camada de proteção, que é a mielina. Eu sei, isto não é a forma mais científica de explicar, mas assim toda a gente percebe. E desta forma, nós sabemos que um bebê que o cordão foi cortado tardiamente ou que não foi cortado de forma precoce, aos 4 meses de idade, terá uma melhor mielinização que um bebê que o cordão foi logo cortado quando nasceu. E nós falamos tanto de cortar o cordão apenas quando este para de pulsar. Claro que há situações clínicas em que é necessário cortar logo o cordão,
Por exemplo, quando o cordão está envolto no pescoço e não é possível o bebê nascer sem se cortar o cordão, mas isso são situações específicas e aí estamos a falar do bem maior ou do mal menor. Então, voltamos a focar aqui nas células estaminais. Ora, se nós seguimos as indicações da Organização Mundial de Saúde e só clamparmos o cordão ao fim de 1 minuto, a quantidade de sangue recolhido será menor, que pode ou não ser suficiente para a criopreservação, porque apesar de no privado ser necessária uma menor quantidade de células que no público, pode mesmo assim não ser em quantidade suficiente. Tenta-se sempre, está bem? Quando vocês tomam essa decisão, que querem as duas coisas, o técnico, o profissional de saúde que faz o parto vai sempre tentar dar resposta às duas, mas vocês têm que ter consciência que pode não ser possível a colheita da quantidade de sangue suficiente para isso. Temos depois também a colheita do cordão umbilical propriamente dito, em que é cortado um fragmento do cordão e que é criopreservado esse fragmento de cordão. Ele não é criopreservado numa só peça, ele depois é trabalhado, é microfilamentado, tem N técnicas ali associadas e é criopreservado. Ora, a colheita do cordão, nesse sentido, tem muito menos risco de ser rejeitada. Porquê? Porque mesmo que o cordão seja clampado somente quando para de pulsar, o que eles escolhem é as células do cordão, não é as células do sangue do cordão. Então aqui temos um processo diferente. Do que eu estive a pesquisar, não encontrei nenhum laboratório que faça só a colheita do cordão umbilical sem a colheita do sangue do cordão umbilical. No entanto, os laboratórios que eu estive a pesquisar, porque são células diferentes, com utilizações diferentes, ok? Dos laboratórios todos que eu estive a pesquisar, a grande maioria deles tem esse serviço. O que quer dizer que se vocês quiserem fazer pelo privado, não tiverem recolhido sangue em quantidade suficiente, porque se optou por seguir as indicações da Organização Mundial de Saúde, mas o cordão pode ser preservado na mesma. E então já temos aqui imensa informação. Se vocês me vão perguntar diretamente, devo ou não fazer a colheita? É sempre uma decisão vossa, deve ser ponderada em família, deve ser tomada a decisão muito conscientemente, não é um serviço barato. Devem ter em consciência que nem sempre se vai poder usar essas células porque a primeira coisa que nos surge na nossa mente é: e se a criança tiver uma leucemia? Pois bem, o problema é que nós temos de transplantar a criança com uma quantidade X de células por cada quilo de peso. Então a diferença, por exemplo, entre a criança ter 2 anos de idade e 3 anos de idade, portanto pesos diferentes associados à idade, pode ser suficiente para a amostra que vocês têm, criopreservada, não chegar para o tratamento, por ser necessária uma maior quantidade de sangue, de células, que aquelas que vocês têm preservadas do sangue do cordão. Portanto, tenham só essa consciência. Claro que eventualmente poderá ser suficiente. Nós não sabemos, esperemos que nunca tenham de passar pela decisão de utilizá-la. Mas caso vocês realmente decidam, ok, não, eu quero fazer isto, vou-vos dar algumas dicas de qual é a empresa que vocês devem escolher. Se optou por escolher as células estaminais do cordão ou do sangue do cordão do seu bebê, vai querer saber como escolher a melhor empresa. Então, subscreva o canal, ative o sininho, porque amanhã eu vou fazer a publicação do vídeo que você precisa de ver. As dicas para você escolher a melhor empresa para a colheita das células estaminais do cordão do seu bebê.